Moraes assume TSE com promessa de combater milícias digitais. O ministro Alexandre de Moraes assume a presidência do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, nesta terça-feira, 16 de agosto de 2022, às 19 horas, no plenário da Corte em Brasília. O mandato é de 2 anos. Ele será o responsável por conduzir as eleições de outubro, que devem ser uma das mais polarizadas dos últimos anos. Conseguirá reunir em sua cerimônia de posse de modo inédito até aqui os dois candidatos mais bem colocados para a corrida presidencial, o presidente Jair Bolsonaro, PL, e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, Dilma Rousseff, PT, e Michel Temer, MDB, também devem comparecer. Em discursos recentes, o magistrado de 53 anos indicou que sua gestão irá punir milícias digitais e propagadores de notícias falsas que buscarem influenciar o resultado das eleições ou deslegitimar o processo eletrônico de votação. O ministro concentra poderes para ao menos tentar a reprimenda. Além da presidência do TSE, Moraes relata inquérito no STF, Supremo Tribunal Federal, que apura justamente a atuação de milícias digitais e de propagadores de supostas notícias falsas. Parte dos alvos é ligado ou se viu como base de apoio a Bolsonaro em 2018. Ricardo Lewandowski será o vice, mas ficará por menos tempo. O ministro se aposenta em maio de 2023, quando completa 75 anos. Quem é Alexandre de Moraes? Moraes nasceu em São Paulo em 13 de dezembro de 1978. É ministro do STF desde 2017, por indicação do então presidente Michel Temer. O ministro se formou em Direito pela tradicional Faculdade do Lago e de São Francisco da USP, Universidade de São Paulo, em 1990. Tem doutorado em Direito do Estado, livre docência em Direito Constitucional e é professor associado da instituição. Moraes assume TSE com promessa de combater milícias digitais. Moraes, no programa Roda Vivas, em 2005, na ocasião, falava de sua gestão à frente da FEBEM. Começou a carreira do Ministério Público de São Paulo em 1991, atuou como promotor de justiça até 2002. No mesmo ano, assumiu a Secretaria de Justiça paulista, indicado pelo então governador Geraldo Alckmin, PSB. Em 2005, acumulou o posto na secretaria com a presidência da antiga FEBEM, atual Fundação Casa. Na prefeitura, Gilberto Kassab, 2006 e 2013, chefiou a Secretaria de Transporte e Serviço e presidiu o CET, Companhia de Engenharia e Tráfego, e a SP Trans. Em 2015, voltou ao governo Alckmin, dessa vez para comandar segurança pública. À época, atuou em um caso envolvendo Marcelo Temer. A ex-primeira-dama teve o celular clonado. Um homem pediu dinheiro para não vazar informações. Acabou preso cerca de 40 dias depois. Em 12 de maio de 2016, assumiu o Ministério da Justiça do governo Temer. No ministério, defendeu parcerias para erradicação da maconha e se deixou filmar cortando pés da planta do Paraguai. Também atuou para conter rebeliões em presídios no Amazonas e em Roraima. STF e embate com Bolsonaro. Moraes foi indicado ao STF por Temer. Em sua sabatina no Senado, se disse a favor do aumento de pena para menores de idade
condenados por crimes hediondos de 3 para 10 anos. Também criticou a chamada 10 medidas contra a corrupção patrocinadas por procuradores da extinta Força-Tarefa da Lava Jato. Moraes assumiu o posto da corte em 22 de março de 2017. Pouco antes disso, em fevereiro, se desfiliou do PSDB para poder tomar posse. Sua aproximação com o partido se deu desde a primeira década de 2000, além do PSDB, já foi filiado do MDB e do DEM, atual União Brasil. Moraes assume TSE com promessa de combater milícias digitais. Rodrigues Pozzebon, Agência Brasil, 22 de março de 2017. Postes de Moraes no STF. No Supremo, Moraes assumiu o protagonismo das investigações contra Bolsonaro. Ele relata os 4 inquéritos que envolvem o presidente. Críticos do ministro questionam a duração dos inquéritos e as decisões tomadas de ofício sem consulta ao MPF. Eis os inquéritos. Inquérito das fake news, aberto em 14 de março de 2019, e das milícias digitais, aberto em 16 de julho de 2021, em que Bolsonaro foi incluído depois de divulgar informações falsas sobre o processo eleitoral brasileiro durante uma live. Moraes juntou os 2 inquéritos em 10 de maio deste ano. Suposta interferência indevida da Polícia Federal para obter informações e blindar familiares, aberto em 27 de abril de 2020, suposto vazamento de inquérito sigiloso sobre um ataque hacker ao TSE, aberto em 12 de agosto de 2021, associação da vacina contra a Covid-19 ao risco de contrair o vírus HIV, aberto em 3 de dezembro de 2021. TSE e urnas. A posse de Moraes do TSE deve servir como uma demonstração de força em defesa do sistema eletrônico de votação, outro ponto de embate entre o ministro e Bolsonaro. A ideia é mostrar que críticos da urna estão isolados. Moraes deu declarações firmes para reafirmar o entendimento do TSE de que políticos que divulgarem fake news poderão ter o registro de candidatura cassado para as eleições de outubro. O ministro defendeu equiparar redes sociais a meios de comunicações como TV e rádio, o que abre margem para punição a quem divulgar fake news nas plataformas. O antagonismo entre Bolsonaro e Moraes levou o presidente a processar o ministro em maio deste ano por abuso de autoridade. Dias Toffoli, relator do caso, rejeitou a notícia crime. As declarações do ministro já foram ironizadas por Bolsonaro, que disse duvidar que Moraes tenha coragem de cassar seu registro. Bolsonaro já criticou o que chamou de ditadura da toga. Também disse que poderia não cumprir decisões de Moraes.